Fala pessoal, então agora trazendo aqui a tática da Inglaterra, aí da Copa do Mundo. Estrearam bem contra a Croácia aí, né? A Croácia nunca chega tão badalada para as Copas, mas aí já tem um vice-campeonato 2018, 2022 aí, terceiro lugar, se não me engano, né? Terceiro ou quarto, né? E aí, uma seleção forte, né? Uma seleção sólida. Os craques aí deles já estão mais envelhecidos, mas nunca dá pra duvidar, né? Da capacidade deles. A Inglaterra conseguiu vencer bem eles aí, né? O Tuchel bancou o elenco dele, deixou de fora o Foden, Palmer, o Arnold e todos esses jogadores aí que gerou toda aquela polêmica, mas pelo visto aí, até o momento pelo menos, o sistema do Tuchel tá dando certo, né? Com as convicções dele. Então passar rapidinho aqui a tática dele. Passar aqui pro sistema já falar do campo, né? Passar pelos setores do campo como eu sempre costumo fazer. Então, parte de um 4-2-3-1. Pode ser olhar como 4-2-3-1, talvez um 4-3-3 com o Bellingham fazendo esse meio campo, mas aí vamos partir aqui de um 4-2-3-1. A formação no início ela não é a fundamental, né? Não é a mais importante que talvez na gameplay, mas só para basear aqui o time. Então a gente veio com o Konsa e o John Stones, né? E o James e o O'Reilly fazendo essa saída de bola aqui, uma linha em 4, né? Esses 4 jogadores costumam ficar bastante na base, como laterais invertidos, né? O pessoal comenta bastante sobre essa função que vem ficando cada vez mais famosa aí, né? Mais popular, futebol moderno aí. Então, o O'Reilly e o Reece James com o orquestrador com meia de ligação para na saída de bola fazer alguns movimentos aqui para dentro, também ocupar esse espaço, vamos fazer ultrapassagens também. Então vão ser laterais bem completos, né? Fazer de tudo um pouco, mas a princípio, começando as jogadas, eles vão ficar um pouco mais recuados na base mesmo, né? Aí como eu falei, hora mais centralizado, outra hora mais aberta e tal. Então a princípio vai ser isso daqui. O Elliot Anderson, né? Como o primeiro volante de tantas opções que tem aí de muitos meias, né? Muitos bons volantes ingleses. O Tuchel optou pelo Elliot Anderson, né? Do Nottingham Forest. Fez um jogo da hora, jogou muito bem ele. Eu gostei do que... Não consegui ver o jogo todo, mas o que eu vi dá pra ver que é um meio campo muito bom aí. Parece que o City já quer comprar ele e tudo mais. Então aqui ele vem com um orquestrador, né? Pra começar essas jogadas mais de trás. Ele é o mais centralizado, mais recuado aqui. Enquanto o Rice e o Bellingham dão alguns passos mais à frente. Alguns passos mais à frente, né? O Rice vem como orquestrador também. E aí ele tá um pouco mais avançado, próximo do Bellingham aqui, né? Só que as funções dele são um tanto diferentes. Não é totalmente diferente, mas eles têm algumas coisas específicas de cada um. Então, com o orquestrador, o Rice vai dar bastante passos para trás. Então ele começa mais ou menos daqui, mas ele pode vir para cá, pode vir para cá. Então essa zona toda aqui ele circula bastante, né? Mesmo que ele não esteja tão avançado como o Bellingham, né? De diferença eles têm isso. O Bellingham vem com um jogador de infiltração. Ele baixa também, ajuda, né? Como ele tá de meia de ligação. Se ele tivesse como meia atacante, ele ia ficar um pouco mais avançado. Mas aí eu prefiro ele com meia de ligação. Fica esse 4-3-3 aqui essa parte de meio campo, essa trinca de meio campistas, né? Mas aí ele vem com o jogador de infiltração. Então sempre que ele tem oportunidade de fazer esse tipo de movimento aqui pra frente, ele tá sempre fazendo, né? Que é muita característica do Bellingham. Ele fazendo essa função é muito do que é o auge do Bellingham atrás, né? Talvez ele visto como meia, mas muito meia atacante, né? Não só um meio campista, um meio de ligação. Um cara que pisa muito na área, vai muito pra finalização, fez gol também no jogo, né? Então, muito parecido com essa função dele. Deixei dessa forma aqui. A gente pode partir para falar dos pontos, para deixar o Kane aqui por último, né? Funções parecidas, né? O Gordon com ala produtiva, o Madueke também. Vão jogar um pouco mais abertos, né? Como eu falei, muitas vezes o James e o O'Reilly vão subir um pouco mais por dentro. Então o Madueke e o Gordon um pouco mais abertos, são jogadores de drible, jogadores de velocidade. Então eles ficam mais abertos ali para aquelas jogadas de mano a mano, jogada de velocidade. Fica por conta deles, né? Com ala produtiva um pouco mais aberto. Mas aí já puxando para falar do Kane, né? O Kane faz muitos movimentos para trás, então já mesclando aqui em falar dos pontos, quando o Kane dá essa recuada, muitas vezes o Gordon pode fazer um movimento aqui entrando na área, né? O Madueke é a mesma coisa. Então o ala produtivo permite também esses movimentos, né? Normalmente com o lateral móvel de estilo de jogo fica um pouco mais evidente esse tipo de movimento para dentro, mas eu preferi deixar a princípio como ala produtivo e eles não deixam, né? De pisar na área, de ir centralizar, mas a preferência deles é estar mais abertos normalmente, né? Como é característica deles, como o Tuchel, inclusive, como dá pra ver que ele bancou
o Rashford no banco, colocou o Saka no banco, que surpreende bastante. Preferi esses jogadores mais abertos, né? Justamente para o Kane ter quem lançar, né? O Kane faz esse movimento de falso 9, eu deixei ele como SA e armador criativo, né? O Kane joga de 10, até de 10, de 9, de 8, o Kane faz tudo aqui. Então um jogador absurdo, fora de série, aí, candidato a bola de ouro, dependendo de como for a Inglaterra aí na Copa. Se a Inglaterra resolve ganhar essa Copa aí, não tem nem discussão. Kane seria o bola de ouro com muita facilidade. Então mais pra frente eu falo um pouco das instruções avançadas que tem o falso 9 e falo um pouquinho mais do Kane, dar uma complementada. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou passar um pouquinho, passar aqui das instruções ofensivas, né? Aquele padrãozinho, posse de bola, passe curto, área de ataque ampla, flexível, jogadores com bastante mobilidade aí, né? Não vão ter tanta posição fixa, eles vão trocar bastante de posição, livres no campo aí, com alcance do apoio mais baixo para eles trocarem passes mais curtos e tudo mais posse de bola. Aí passando para a fase defensiva, é um 4-2-3-1 barra 4-4-2, né? Uma coisa meio torta aqui, porque muitas vezes numa primeira pressão o Bellingham se junta ao Kane e fica uma coisa assim, tipo um 4-4-2. Só que por que eu não deixo ele de segundo atacante assim? Porque quando o time todo recua, o Bellingham volta como meia. Ele recua um pouco mais, por mais que o Kane volte bastante, o Bellingham é um meia, né? Tem muita resistência, então ele tem mais essa característica de voltar, se juntar aqui aos volantes muitas vezes. Então, deixando ele assim, numa pressão mais à frente, você vai conseguir ver um 4-4-2 se formando, mas aí quando o time estiver defendendo lá atrás, ele não vai ficar preso lá na frente como se fosse o segundo atacante. Ele recua bastante como meia mesmo, então eu deixei dessa forma, com a linha um pouquinho mais alta aqui, mesmo assim equilibrado, né? Aquele também um padrão que eu uso bastante, né? Pressão na frente, centro, agressiva, time marcar mais à frente com aquela barrinha no vermelho, eu joguei o time no ofensivo, né? E aí nas instruções avançadas, até emendando aqui falando sobre a fase defensiva, pressão ofensiva, né? Falando sobre o time marcar um pouco mais alto, coloquei a pressão ofensiva, a Inglaterra marca bem alto, bastante, né? Não 100% do momento, não é aquele futebol total, não é uma coisa tão Klopp da vida, posso dizer assim, mas tem uma marcação bem forte à frente sim, então achei a pressão ofensiva interessante de colocar, junto com invadir a área, né? Como muitas vezes o time vai estar mesclando entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1 ali na marcação, para não ficar tão exposto quando o adversário atacar por dentro, o Rice e o Elliott, então o time junta mais jogadores aqui na entrada da área, né? Então, muitas vezes o James vai dar uma centralizadinha aqui e tal, mas para evitar a finalização do adversário, né? Quando eles finalizar, tem bastante gente para bloquear o chute. E aí, partindo para falar, que eu tinha comentado, né? Que ia falar do Kane, o falso 9 aqui, né? Para ele, então, como ele tá de SA, falso 9 armador criativo, ele vai recuar bastante. Ele é muito protagonista aí na armação de jogo, o jogo passa por ele o tempo inteiro. Você tá atacando pela direita, o Kane baixa por ali. Vai atacar pela esquerda, o Kane aparece. Tá atacando pelo meio, o Kane tá lá também. Então, muita finalização com ele, né? Finalização absurda aqui, 96 no jogo. Finaliza muito bem. Passe também, se precisar. Então, finalização, último passe, armação de jogo, o Kane faz tudo aqui no time com essa rotação de com o falso 9, né? E a rotação de alas é o que eu sempre falo, né? Os movimentos laterais. Então, por exemplo, o Reece James não vai estar limitado a só jogar por dentro. Mesma coisa o Rice, o Bellingham, o Kane. Os jogadores vão jogada até pela direita. O Bellingham pode partir para a direita. O Rice jogada até pela esquerda, ele vem bastante por aqui. Não fica só limitado no movimento reto assim, né? Se é assim que eu posso falar. Vai cair bastante pelos lados os jogadores. E mesma coisa também para o Kane. Circular bastante por todo o campo. Então uma passadinha mais rápida aqui na seleção da Inglaterra, né? Também para não me estender muito e conseguir ir trabalhando nas outras formações. A Holanda hoje amassou a Suécia, né? No dia que eu tô gravando aqui, amassou. Eu achei que a Suécia ia ganhar, sinceramente, meus palpites era que ia dar Suécia ali numa retranca, mas aí num contra-ataque ali com o Gyökeres, o Isaac, eles iam conseguir alguma coisa, mas tomaram um cacete. Então a Holanda aí, forte candidata aí para os próximos vídeos. Também seleção do Senegal, tem muita coisa ainda. Muitos vídeos para estar saindo aí sobre a Copa do Mundo, então partiu aqui trabalhar mais. Obrigadão, rapaziada. Puder estar deixando o like, comentários do que achou da tática, quais táticas vocês querem. Tá sempre fortalecendo muito o canal. Valeu.